Olá, vamos dar início ao nosso curso de Direito Ambiental. Nesse primeiro momento, vamos falar do meio ambiente sobre as diversas perspectivas em todas as suas dimensões e iremos depois trabalhar os princípios específicos. Meu nome é Felipe Leal, sou delegado de Polícia Federal e professor de Direito Ambiental do GRAM Online. Iniciando a aula, a gente vai conversar a diferença específica sobre o direito e o seu conceito, aí na sua tela. Quando a gente trabalha o direito ambiental, nós temos uma visão mais rasa e uma visão mais profunda. Essa é a visão que iremos trabalhar. Na primeira visão, que é a mais rasa, chama-se direito ecológico ou direito da natureza, porque o estudo se limita ao campo dos elementos naturais, dos recursos bióticos e dos recursos abióticos. Mas quando se fala em direito ambiental, nós temos então um entrelaçamento dos recursos bióticos e abióticos com a atividade humana. Esse é o ponto principal. Não é estudar a natureza por si, mas estudar principalmente a atividade humana em relação à natureza e depois a resposta à natureza em relação à dignidade da pessoa humana. Pensando nesse conceito específico, é que nós temos um livro que eu sugiro a leitura, que no próximo slide, que é o livro bem conhecido de muitos, do Edson Milaré, e fala: o complexo de princípios e normas reguladores das atividades humanas que direta ou indiretamente possam afetar a sanidade do ambiente em sua dimensão global, visando a sustentabilidade, para as presentes e futuras gerações. Então observe, no conceito do texto aqui, ele não se reduziu apenas à questão específica do meio ambiente e da atividade humana. Ele já inseriu um princípio da solidariedade que iremos trabalhar oportunamente em relação ao quê? Às gerações atuais e às gerações futuras. Ou seja, estudar o meio ambiente em toda a sua dimensão. Daí o termo global que ele se utiliza. E aí, quando se fala especificamente no meio ambiente, nas suas relações, nós temos o meio ambiente como um direito fundamental. Então, o meio ambiente ele é considerado um direito humano fundamental. Ok, isso é só uma questão de conceito? Isso nós temos um reflexo sobre? Ora, explicando, há um reflexo enorme a respeito. Quando a gente trabalha lá em direito constitucional, por exemplo, a gente considera os direitos humanos, as convenções específicas e as leis internacionais, as normas em si, de aplicação imediata. Confere? Lembrou disso? Pois bem, quando você considera o direito ambiental como direito humano fundamental, da mesma forma, as convenções, tratados e pactos, ou seja, os normativos internacionais passam a ter aplicabilidade imediata. E esse é um ponto importantíssimo a respeito. E é um direito que nós falamos, um direito fundamental, e aí a dúvida, para uns, um direito fundamental de terceira ali geração, ou melhor, Paulo Bonavides, um escritor ali cearense, que muitos conhecem, prefere utilizar o termo dimensão, porque geração dá uma ideia de uma prioridade, dá uma ideia de um avanço em relação ao anterior, e dimensão não, dá uma ideia de visão completa. Então, nesse caso, há uma dúvida para alguns se o direito humano ambiental seria de terceira ou de quarta dimensão. Ora, na sua tela você percebe que Rubens Morato, ele considera como quarta geração. Então é um direito fundamental do homem considerado de quarta geração. Pois bem, esse tema especificamente, você considerar como quarta dimensão é mais para uma prova subjetiva. Ou seja, você pode explorar melhor essa quarta dimensão acaso você adote na sua bibliografia Rubens Morato. Porém, embora esteja aqui no slide, gostaria de consigná-lo que numa prova objetiva, o melhor, e assim indico, é que você considere o direito como de terceira ali dimensão e não de quarta. Então nós temos os direitos de primeira, que são as liberdades, nós temos os de segunda, que são as garantias, ou seja, o Estado já agindo. A terceira seria ali o direito ambiental, ou seja, o direito de você ter um meio ambiente sadio e digno para a sua vida. Então, nesse ponto específico,
Por mais que esteja no slide, fica a dica então para você considerar como terceira dimensão ou terceira geração, como queira, na sua prova objetiva. Dando sequência, nós temos aqui a ideia de um Estado. Nós temos sempre aquele conceito de Estado de Direito, ou seja, quando as normas e leis, elas são as que vigoram, as que não têm o princípio da autotutela, ou seja, não é a força que se impõe, e sim o ordenamento jurídico. Pois bem, nós temos agora, quando a gente tem nosso curso, um outro conceito, que não exclui o primeiro, mas sim complementa, que seria o Estado socioambiental de direito. E o que seria um Estado socioambiental do direito? É um Estado que, de fato, traduz o direito humano como direito fundamental. É um Estado que aplica o princípio da ubiquidade. Que princípio é esse? É aquele que tem o direito ambiental ali presente em todos os seus atos, em todas as suas decisões. Ou seja, permeia, se entrelaça a toda a atividade, seja ela administrativa, seja ela judiciária, seja ela legislativa. E aí, quando você realmente tem um Estado que considera o direito humano pela importância que ele tem também no seu aspecto ambiental, nós temos não apenas um Estado de direito, mas um Estado socioambiental de direito. Então aí, na sua tela, o Estado socioambiental de direito, o bem-estar ambiental passa a constituir uma dimensão da própria dignidade da pessoa humana. Então é esse ponto específico que nós temos. Ora, quais são as dimensões do meio ambiente? O meio ambiente, quando você reduz apenas aos recursos físicos, bióticos e abióticos, é um meio ambiente apenas natural, aquele que tratamos há pouco quando falamos sobre direito ecológico. Mas não é apenas essa dimensão, essa é apenas a primeira, aí na sua tela. Então, nós temos, nesse caso, os recursos naturais como meio ambiente natural, ou seja, um meio ambiente apenas físico. Mas temos também, quando há uma atividade humana em cima ali, ou seja, em face do meio ambiente natural, passa a ser um meio ambiente artificial. Então olha aqui essa figura. Nós temos um meio ambiente aqui natural, mas temos uma construção, uma edificação aqui específica, uma atividade humana. Então houve ali uma construção ou uma alteração pelo ser humano. Então, o meio ambiente natural e o meio ambiente artificial. Mas olha, temos o meio ambiente natural, temos o meio ambiente artificial. E quando um ou outro, ou os dois ali concatenados, têm um valor histórico, eles possuem um valor paisagístico, artístico, cultural. Aí, neste caso, nós temos uma nova dimensão, que seria essa outra dimensão, seria o meio ambiente cultural. Então aí a gente trabalha especificamente aqui, ó. Então não é mais apenas ali um recurso específico do meio ambiente natural, nem uma construção ou alteração humana, mas uma ideia de patrimônio, seja ele histórico, artístico, paisagístico, ecológico, científico e turístico. Ou seja, aqui você observa não apenas um meio ambiente natural, e nas aldeias, não apenas o meio ambiente ali artificial. Nós temos uma cultura, aqui nós temos um patrimônio, e aí passamos a ter esse conceito específico. No meio ambiente do trabalho, eu coloquei aqui uma figura interessante, né? Então aqui é um trabalho, provavelmente, o pessoal recebeu 13º, férias, algum bônus aqui, tá todo mundo feliz, né? Então esse meio ambiente do trabalho é uma outra dimensão que poucos exploram. Qual é essa outra dimensão do meio ambiente do trabalho? Ora, quando se fala em meio ambiente do trabalho, nós temos não apenas ali o aspecto físico do local, ou seja, se o local tem janelas, tem circulação, não apenas isso. Também o meio psicológico ali, em relação às pessoas que trabalham naquele local. Então, observem que o meio ambiente de trabalho é um conjunto de fatores que se relacionam às condições de trabalho, compreendendo as relações entre o trabalhador e o meio físico, mas também ali o trabalhador e o meio psicológico em que presta serviço. E por fim, nós temos a dimensão do patrimônio genético. Alguns ali têm uma certa dificuldade de compreender essa dimensão, porque alguns livros abordam da seguinte maneira apenas: seriam informações de origem genética oriundas dos seres vivos de todas as espécies. Então, patrimônio genético seria isso. Ok, mas que dimensão então é essa? Como compreender essa última dimensão do meio ambiente?
A questão aqui principal, porque o objetivo do direito ambiental é preservar, conservar e restaurar. E aqui é manter um processo ecológico de biodiversidade. Ou seja, tentar de todas as maneiras promover ali um processo ecológico adequado para que a biodiversidade ela seja então assegurada. Ou seja, o patrimônio genético ali, principalmente do Brasil, no nosso caso, ele seja respeitado e garantido. Esse é o ponto. Falamos em dimensões. Agora vamos falar um pouco de meio ambiente sobre perspectivas. Qual é a perspectiva do meio ambiente? As duas primeiras, perspectivas conservadoras. A terceira que eu vou aqui expor, uma perspectiva em a qual me filio. A primeira seria o direito ao meio ambiente. Então aí na sua tela, o direito de usar, de gozar, de fruir dos recursos naturais. Coloquei até aqui esse detalhe. Esse é um direito ao meio ambiente, é ter ali aquilo ao seu dispor. E o que é o direito sobre o meio ambiente? Também. Ou seja, é demonstrar que o meio ambiente ali ele tem que servir ao homem. Então, o homem ele tem ali um poder sobre o meio ambiente, uma relevância sobre ele. Mas qual é a terceira perspectiva? É o direito que temos que ter cada vez mais do ambiente. Ou seja, não tem um rompimento com a visão antropocêntrica do direito. O meio ambiente ele passa a ser um sujeito também de direito. Nós falamos aqui no fenômeno da ecologização do próprio direito. E aí eu trouxe essa figura aqui para vocês, ó. O cão também tem sentimentos. Então, na verdade, brincadeiras à parte, o que a gente tem que começar a entender é que o meio ambiente ele não pode ser visto apenas como algo a ser usufruído, um direito ao ou um direito sobre aquilo. Não, o meio ambiente também ele tem o seu próprio direito. Então esse fenômeno de ecologização do direito, nós temos, por exemplo, não praticar maus tratos aos animais. Numa pesquisa científica, só se utilizar em animais na última possibilidade e não na primeira, por óbvio. Então é esse ponto específico que a gente caminha. E o que hoje pode ser a novidade para alguns, por certo, no futuro, será um absurdo não falar sobre o direito específico também do meio ambiente por si só. Então, essa questão, se uma vez explorada na questão objetiva ou subjetiva, reclamam a atenção sua para essa perspectiva nova, esse momento que temos, e aí com certeza o examinador ele quer tirar de você o conhecimento a respeito. Quais são os dois marcos normativos internacionais importantes? Ora, o primeiro é a Conferência de Estocolmo, 1972. Ora, nessa Conferência de Estocolmo, nós temos como marco normativo o desenvolvimento sustentável e o princípio da prevenção. Então, veja só, nós temos aqui, nesse ponto específico, o desenvolvimento sustentável, que é aquela ideia de solidariedade entre as gerações, e o princípio ali da prevenção, ou seja, você tem que se precaver. Para aquelas atividades potencialmente poluidoras, você tem que se antecipar e adotar as medidas suficientes para buscar neutralizar aquela ação que impacta de maneira negativa o meio ambiente. Mas o princípio da prevenção, ele é um ponto. Nós temos um princípio tão importante quanto, até mais profundo, quem sabe, que é o princípio da precaução. E o princípio da precaução não foi em Estocolmo, não foi ali longe, foi no Brasil. Então nós temos aqui o segundo marco normativo que diz, aqui ó, bem perto, Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, é ECO 92. Ali foi introduzido o princípio da precaução. E o que é que diz o princípio da precaução? Ora, no princípio da prevenção, e é bom a gente fazer esse comparativo, você sabe que a atividade ela é potencialmente poluidora. O que você faz? Você se antecipa e busca neutralizar. No princípio da precaução, você não tem certeza. Você tem dúvidas se aquela atividade ela pode impactar negativamente ou não. Mas o que acontece? A falta dessa certeza não pode justificar, por exemplo, que uma sociedade empresária deixe de adotar medidas possíveis. Não. Ou seja, na sua tela nós temos que o princípio 15 fala o seguinte, quando haja perigo de dano grave e irreversível, a falta de certeza científica não deverá ser utilizada como razão para postergar a adoção de medidas eficazes para impedir a degradação do meio ambiente. Então esse é o ponto específico, ok? Prevenção, se tem um conhecimento. Precaução, não se tem,
mas não é por não ter esse conhecimento que você pode afastar ali a necessidade de medidas de prevenção. Até porque o objeto do direito ambiental são 3: preservar, restaurar e conservar, conforme aí na sua tela para você dar uma memorizada, né? Então, preservar, conservar e restaurar. Com relação aos princípios, nós temos o princípio de desenvolvimento sustentável, que é aquele que busca atender às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas necessidades. Então, eu coloquei aqui uma rodovia, né, que aí respeitou, não deixou de desenvolver, mas respeitou ali a natureza. E o ponto dessa tela específica é conjugar o desenvolvimento sustentável com a ordem econômica, tá? Nem todos os cursos exploram esse ponto específico, mas o Grão Online ele tem que explorar. Então, ora, o princípio de desenvolvimento sustentável está aqui previsto no artigo 170 da Constituição Federal. Como está previsto? Logo na ordem econômica? Sim, na ordem econômica. Porque a Constituição Federal impõe que se observe qual o princípio? A defesa do meio ambiente e a racionalização e democratização da atividade econômica. Ora, falou em racionalizar e democratizar, estamos aqui a falar sobre desenvolvimento sustentável. A ideia de preservar o meio ambiente é manter ele intocável. Já a ideia de conservar é a ideia de buscar integrar o meio ambiente com as atividades desenvolvidas pelo homem. A gente vai trabalhar, por exemplo, ao longo do curso, unidades de conservação. Então, por exemplo, uma reserva biológica. Vou colocar uma reserva biológica, Lago do Piratuba, lá no Amapá, por exemplo. Pois bem, lá no Amapá tem essa reserva específica, aliás, uma reserva belíssima, que como reserva biológica tem como princípio o quê? A prevenção. Então, a preservação sempre posta como um objetivo específico, de maneira que não há que se ter ali, por exemplo, visitas, lazer, atividade humana intensa. Não, não. Ali é uma reserva biológica, rebio, como se fala, e nós temos que ter a preservação. Já quando você tem outras unidades, por exemplo, de desenvolvimento sustentável, eles conseguem ali conciliar, e é essa a ideia daquelas unidades específicas, a conservação do meio ambiente e a atividade humana. E aí a gente consegue, então, contemplar esses dois flancos. Mais uma vez na sua tela. Então, nós temos o princípio da preservação do meio ambiente e o princípio da conservação do meio ambiente. Princípio da prevenção, já tratamos, procura-se evitar o risco de uma atividade que se sabe danosa. E o principal instrumento que nós temos é o EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental e o seu respectivo relatório, daqui o R aqui específico. Como também o licenciamento ambiental. Já o princípio da precaução, tratamos também, é o artigo 15 da Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente, Agenda 21, que com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser amplamente observado de acordo com suas capacidades. Ora, quando você tem especificamente o princípio da precaução, há uma inversão do ônus da prova. Ora, quem tem que comprovar, por exemplo, que não vai ter impacto ambiental significativo, não é o Estado, e sim a sociedade empresária, por exemplo, uma mineradora, que pretende se instalar e operar em determinado lugar. Então, no seu ponto específico, nós temos aqui a inversão do ônus, que é a necessidade de demonstração de que a atividade não traz riscos ao meio ambiente. Ou seja, in dúbio, pro natura. Na dúvida, escolha a natureza, escolha a proteção dela. E aí nós temos 3 correntes em relação ao princípio da precaução. A radical, que não tolera qualquer risco. A minimalista, que exige a presença de riscos sérios e irreversíveis. E a intermediária, para o qual o risco de perigo deve ser baseado na ciência e deve ser crível. Ou seja, deve haver uma inversão do ônus da prova. Ora, adotamos sempre, e aí a ponderação é importante, a ideia do meio termo, ou seja, não é qualquer risco também.
o risco ele tem que ser um risco sério, ele tem que ser um risco irreversível. E não apenas, aí já nos inclinando para a questão intermediária aqui, não apenas sério, não apenas irreversível, mas o risco ele tem que ser crível, né? Ou seja, tem que ser verossímil. E aí, porque nós temos a necessidade de aplicar o princípio da precaução. Beleza. Fechou. Então aí nós temos o princípio da prevenção, inibir o risco de dano em potencial de atividades que se sabem danosas, e o princípio da precaução, que é inibir o risco de perigo potencial, atividades potencialmente perigosas. Nós temos agora o princípio do meio ambiente como direito humano fundamental, e aí conversamos a respeito, integrar o rol dos direitos fundamentais e numa prova objetiva em terceira dimensão, essa é a ideia. O princípio da ubiquidade, que também já conversamos, que é aquela ideia que o direito ao meio ambiente deve ser levado em consideração na política, na legislação, ou seja, em toda atividade que for criada e desenvolvida. Esse aqui é o princípio da ubiquidade. O princípio da proibição do retrocesso ecológico é interessante, ou seja, se nós temos um cenário, por exemplo, legislativo de salvaguarda ao meio ambiente, não há por que retroceder. Então, não se admite, de qualquer maneira, nós temos um retrocesso, ou seja, que a gente então olhe para trás, não, a gente tem que olhar para frente, sempre em busca da maior tutela, ok? Ou seja, uma tutela igual, talvez, uma tutela menor, nunca. E sempre a ideia não apenas de um retrocesso, mas de um progresso ecológico. Esse é o ponto específico. Aliás, o ponto desse seu slide. Ou seja, todos, segundo o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, todos os estados devem assegurar, olha o termo aqui, progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos. Então é interessante. Ora, não pode ali retroceder. Ao revés, temos que progredir pela proteção ambiental. Então, são dois princípios ali interessantes. E quem tem que progredir? Há uma obrigatoriedade de fato de atuar? Sim, e isso é um nome de um princípio também, que é o princípio da obrigatoriedade da atuação. Vamos no slide? Olha aqui. A Lei 693881 fala a obrigação do poder público de preservar e restaurar, olha aqui como objetivos do meio ambiente, né, do direito ambiental, os processos ecológicos, também preservar a diversidade, definir espaços especialmente protegidos e exigir estudo de impacto ambiental. Tudo aqui é obrigatoriedade, então, de atuação específica. Pois bem, e quem tem que atuar de maneira obrigatória? Apenas o Estado? Apenas um Estado específico? Não. Todos têm ali que se unir. E aí vem o próximo princípio, que é o princípio da cooperação. Ora, convenhamos, se a gente está numa ideia de que não há por que retroceder e sim progredir e todos precisam atuar, princípio da cooperação aí na sua tela. A atuação conjunta do Estado, não só do Estado, e da própria sociedade também na escolha de prioridades e nos processos decisórios da política ambiental. Então, isso não é um dever apenas do Estado, isso é um dever também da população. Então, essa é a ideia que temos que ter, princípio aí da cooperação. Pois bem, falando especificamente sobre quem vem a poluir um determinado lugar. Ora, aquela pessoa que tem ali uma atividade que impacta e ele acaba poluindo, ou seja, impactando de maneira negativa, ele tem que pagar por aquilo. Daí o próximo princípio, princípio do poluidor-pagador. O princípio do poluidor-pagador tem mais de um flanco ali para você compreender. Primeiro é que ele tem que prevenir ou se precaver conforme os princípios, sempre. E se ocorrer algo, ele tem que pagar conforme a responsabilidade dele, seja civil, administrativa ou seja responsabilidade penal, que é um tema que iremos tratar ao longo do curso. Outro ponto que nós temos que ter é que aquela pessoa responsável pela atividade
que impacta, ela tem que internalizar nos seus custos as externalidades negativas dele. Como assim, professor? Internalizar externalidades negativas. Vamos dar um exemplo. Determinada empresa minerária. O meio ambiente, ele é matéria-prima. Vamos supor, exploração de minério de ferro. Ok, então o próprio meio ambiente é matéria-prima. E ali o próprio meio ambiente vai ser o quê? Resíduo da sua atuação minerária. Por quê? Porque determinados lixos ali, ou seja, resíduos em si, é melhor assim, vão ser ali depositados em áreas que circundam ali a exploração. Ali, então, são externalidades negativas. Então, prevendo a existência dessas externalidades e a necessidade de investir para que aquilo seja minimizado, você tem que internalizar nos seus custos as suas externalidades negativas. Daí o princípio, na sua tela, do poluidor-pagador, como foi dito, tem um caráter preventivo e também tem um caráter repressivo. E sempre a obrigação de internalizar as externalidades negativas quando o meio ambiente for compreendido de duas formas, como matéria-prima e como depósito. O Protocolo de Kyoto criou o mecanismo de desenvolvimento limpo que prevê a redução certificada das emissões. Uma vez conquistada essa certificação, quem promove a redução da emissão de gases poluentes tem direito a créditos de carbono e pode comercializá-los com países que têm metas a cumprir. Ora, o Protocolo de Kyoto foi importante? Pode cair na sua prova? Pode. Razão pela qual a gente vai trabalhar agora. Veja só. O que é que o Protocolo de Kyoto falou? Ó, vamos estabelecer ali um índice ali de emissão de gases poluentes. E quem não cumprir esse índice vai ofender em rota de colisão esse protocolo. Ok. Mas até aí tudo bem. Mas o que é absurdo nessa história? O absurdo é que uma vez ali cumprido, se você cumprir com folga, essa gordura, por exemplo, entre o que foi cumprido e o limite, é como se fosse um crédito. E esse crédito você pode comercializar, mas como assim comercializar? Você olha um estado e fala, você vai conseguir cumprir? Ele, não vou conseguir cumprir, vou ultrapassar um pouco, eu te vendo um crédito. Olha, é um absurdo isso. Então, uma comercialização de crédito e vai de encontro, inclusive, ao princípio que nós iremos trabalhar em instantes, que é exatamente quando um dano ocorre em determinado local, lá que deve ser ali a restauração e não em outro. Então, se um país, por exemplo, emite um gás poluente, ele que tem que dar seu jeito, né? A gente brinca, dê seus pulos e resolva. E não compre crédito de um outro local. Essa é a ideia. Então, aí você tem que compreender o Protocolo de Kyoto e também tem que ter base ali para questioná-lo. Aí, ó, princípio da correção na fonte. A poluição deve ser corrigida no local em que foi produzida e não em outro. Então, o Protocolo de Kyoto vai de encontro exatamente a esse princípio da correção na fonte. Outro princípio que é importante é da reparação. A reparação ela pode ser parcial? Não. Quando se fala em meio ambiente, a reparação sempre tem que ser integral. O princípio do usuário pagador, diferentemente do princípio do poluidor pagador, não é uma sanção, ok? Então fique esperto. O princípio do usuário pagador, esse pagador do usuário, não é uma sanção. Apenas aquele que realmente se utiliza com bem maior intensidade de um recurso natural em relação aos demais, ele precisa pagar a mais por isso. Somente. Então não há que ter ali uma sanção, apenas uma medida compensatória e justa. Está aí no seu slide. O uso gratuito de recursos naturais, às vezes pode representar enriquecimento ilícito por parte do usuário, pois a comunidade que não usa ou usa em menor escala fica onerada. Tal princípio também não deve ser encarado como punição. Ora, falamos ali poluidor-pagador, falamos de usuário pagador, agora, complementando, nós temos o princípio do protetor-recebedor. Então, poluidor-pagador, uma sanção. Usuário-pagador, uma medida de compensação. Ok. E quem não se utiliza demasiadamente? Quem não busca ali, quem não tem uma atividade potencialmente poluidora? Mas ao contrário, aquele que investe os recursos, que envida seus esforços na proteção ambiental. Ora, para esses, que é o protetor, nós temos que dar a ele um incentivo,
Daí o termo protetor-recebedor. E esse incentivo cai muito em prova na questão tributária. Você tem um município, por exemplo, e vários municípios e um estado. O estado ele tem interesse que os municípios, por exemplo, se adequem, tenham, vamos supor, um lixo adequado, um tratamento adequado. Então ele estabelece que qual o município que se adaptar a determinadas regras vai receber um repasse maior do ICMS, por exemplo. Ora, é uma maneira de você ali incentivar. Estou aí na sua tela. Então, você pode criar, por exemplo, incentivos econômicos. Olha aí. Então, você permite a utilização, aqui, vamos voltar, dos incentivos econômicos para fomentar. Então, essa é a questão tributária que eu falei especificamente e é o que pode cair na sua prova, ok? Beleza. Próximo princípio. Princípio do limite. Ora, a legislação permite a utilização dos recursos ambientais quando atendidos parâmetros legalmente estabelecidos. Deixa eu dar um exemplo que fica bem tranquilo aí para você aprender. O princípio do limite tem muito a ver, inclusive, com a parte criminal, mais precisamente com o crime de poluição. O crime de poluição, nós temos níveis aceitos pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente. Ora, que níveis são? Vamos supor, determinada saturação, presença de determinados metais em um rio ou um afluente, enfim. Ali é o limite. Se você transpor aquilo, ou seja, se você tiver uma atividade que impacta e acaba ultrapassando aquele limite, somente assim que podemos ter ali o crime de poluição. Então não tem ali um inquérito que diga, ó, tô vendo aqui esse rio, olha a cor dele, isso aqui tá poluído, relate-se. Não pode. Tem que ter exame pericial. E o exame pericial, um dos quesitos é aquela presença, ou então tem algum metal, por exemplo, que ultrapasse o normativo do CONAMA? Tem. Aí não, tudo bem, é poluição, tá ok? Então, se não tiver, e pelo olhômetro, não há que se falar no crime de poluição, princípio do limite. Próximo, princípio da participação comunitária. Como eu falei, nós temos o princípio ali de cooperação, todos têm que participar. A sociedade também tem um dever jurídico de proteger, o direito também de opinar. Porém, para que haja uma participação comunitária, os atos eles têm que ser públicos. Tá aí o próximo princípio. Tem que haver um princípio da publicidade. Ah, tá ok, ou seja, a população quer participar de determinados atos do estudo de impacto ambiental, mas como participar se não é público? Se aquilo é sigiloso? Tem que participar, então tem que ser público. E também não adianta ser público se as pessoas que desejam participar não possuem educação para isso. Daí vem o próximo princípio, o princípio da educação ambiental, com enfoque humanístico, holístico, democrático, né, com vinculação entre a ética e práticas sociais, enfim, nós temos que ter essa educação ambiental. O princípio da função socioambiental da propriedade diz o quê? Ora, não é porque você tem uma propriedade que você pode fazer o que bem entender com ela. Não, eu tenho uma propriedade aqui, eu vou queimar, não tô nem aí. Ah, ela tem aqui um córregozinho, eu vou suprimir a mata ciliar daquele córrego. Não, aquilo é seu, beleza, você tem, mas você tem um limite. Porque o seu direito ali, ele tem a baliza do direito dos outros. Isso a gente aprende demais ali quando a gente trabalha, direito constitucional, etc. Pois bem, então a função que você tem que adequar ali é a função socioambiental da propriedade. Você precisa adequar a sua propriedade ao interesse geral, que é o direito a um ambiente ali digno à pessoa humana. Dois aspectos da função socioambiental. A função positiva, que é a obrigação de fazer, de recompor, e a função negativa, que é a função de não poluir. Aliás, a gente vai trabalhar alguns pontos, principalmente propriedade, determinada propriedade. O A impacta aquela propriedade. O B depois compra. Quem que é responsável? Os dois. O B não pode se excusar da responsabilidade dizendo, não, mas quando eu comprei já estava ali devastado. Comprou, a obrigação, quando a gente for trabalhar a responsabilidade, a obrigação passa para quem comprou também. Então a obrigação dos dois, não importa. Princípio da responsabilidade social, conhecido como princípio do Equador, são diretrizes para as instituições financeiras. Ou seja,
quando elas forem conceder financiamento, elas têm que observar melhor, têm que verificar se a atividade financiada vai provocar dano ambiental. Ela tem que exigir ali ações de prevenção e de precaução. Esse, então, é o princípio específico, ok? Então, pessoal, nós tratamos todos os princípios que podem cair na sua prova e aqui, então, encerramos o nosso primeiro encontro do curso de Direito Ambiental. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.